meu irmão. Ou é ou não é. Ou é Deus ou é o diabo. Ou você procura fazer aquilo que é da vontade de Deus, ou o diabo consegue te vencer e te arrancar da presença do Senhor, e você ainda perde a tua salvação e vai para o inferno. Verdade. Então nós precisamos entender que o mais importante é a nossa vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual para com Deus? Não precisa responder, apenas pense. Será que você está, meu irmão, no centro da vontade de Deus? Será que você está procurando ali, meu irmão, o melhoramento espiritual dia após dia? Ou você está estacionado fazendo aquilo que não agrada a Deus? Porque se Jesus apontar hoje nas nuvens, tu fica. Se eu tiver de qualquer maneira, se o Senhor apontar nas nuvens, eu também fico. Independente, meu irmão, do cargo ministerial que você esteja na igreja, independente se você é obreiro, pastor, membro, presbítero, diácono, apóstolo, seja o que for, se você não tiver uma vida com Deus no céu, você não vai entrar. Verdade. Então a nossa preocupação maior tem que ser sim com a nossa vida espiritual, porque tudo que está aqui nesse mundo é passageiro. Você pode ter um bom emprego, esse emprego um dia vai acabar. Você pode ter uma boa casa, mas com o tempo ela vai ficar desgastada, vai precisar de uma reforma, cai também. Você pode ter uma família, mas se você não tiver Deus, nada disso é mais importante. Porque até a tua família um dia, ela deixa você. O caminho que você vai trilhar até a eternidade é você e Deus. A tua família vai te guiar, te conduzir até a cova. Depois da cova, elas voltam para trás, todos os seus familiares. E você segue a sua trilha no mundo espiritual com Deus. Então é eu e você que precisamos estar preparados, fortalecendo o nosso espírito para que o diabo não venha ter vitória sobre a nossa vida. O inimigo tem tido vitória na vida de muitos cristãos, até mesmo dentro da igreja. Porque se eu não agrado a Deus e faço a minha vontade, eu faço a vontade do diabo também. E quando eu faço a vontade do diabo, ele tem poder sobre a minha vida, sim. Ele ganha território, meu irmão. Nossa vida espiritual é uma briga por espaço. É uma briga em território. Então nós precisamos estar preparados e combater o nosso adversário em nome do Senhor Jesus e fortalecer o nosso espírito. Amém, Jesus. Nós vamos entrar aqui numa palavra importante. Eu quero que você acompanhe essa palavra comigo. Gálatas 5, versículo 16. Quem já achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, ó. Digo, porém, rodai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Não. Não. Não é isso não, né? Não. Ah, graças a Deus vocês estão espertos. A palavra de Deus está dizendo assim, ó. Digo, porém, andai em Espírito. Andai em Espírito. Olha para cá, por favor. Toda vez que você vê na Bíblia Espírito com E maiúsculo, significa Espírito Santo. Se você vê na Bíblia Espírito com E minúsculo, pode ser o meu espírito, pode ser o espírito maligno e assim por diante. Mas a Bíblia está dizendo aqui, andai em Espírito. com E maiúsculo, ou seja, andai pelo Espírito Santo de Deus. Só que tem muitas pessoas que não andam no Espírito Santo de Deus. Verdade, Jesus. Se você quer, meu irmão, ter uma vida vitoriosa, espiritualmente falando, tem que andar em espírito. Não tem jeito. Porque se você andar em espírito, você não consegue fazer a vontade da tua carne, porque o espírito é que está fortalecido em Deus. E a Bíblia está dizendo, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo, vontade. Se você anda em espírito, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, a tua carne não vai ter força contra você. Os teus desejos ficarão em terceiro plano. Porque o que está mais elevado na tua vida espiritual é o teu espírito. Você está andando em espírito. Você está andando no centro da vontade de Deus. Então a carne não vai poder dominar o teu espírito. Quem está entendendo isso? Amém. No versículo de número 17 diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha que palavra tremenda. Ou seja, meu irmão, é uma briga. Acabei de falar de uma briga de território. Existe uma cobiça entre o espírito e a carne. O Espírito Santo quer que você faça a vontade de Deus.
Só que do outro lado, a carne quer que você faça o desejo dela. Aquilo que tiver mais fortalecido é o que vence. No mundo espiritual é assim que funciona. Se você fortalecer o teu espírito, através do Espírito Santo, é claro que você vence todos os desejos da tua carne. Glória a Deus. Aleluia. Mas se eu não tiver fortalecido no Espírito Santo, não estiver andando no Espírito Santo, o que acontece? A carne consegue me vencer. E é o que tem acontecido com muitos cristãos dentro das igrejas. Não tem fortalecido o Espírito, não tem andado em Espírito, e a carne consegue vencer. E aí é que está, meu irmão, o motivo de muitas pessoas hoje distante de Deus dia após dia. Tem pessoas dentro da igreja, mas estão distantes de Deus. Pessoas estão nos cultos praticamente todos os dias, mas o coração está longe de Deus. Porque deixou há muito tempo de alimentar o espírito, de andar em espírito. E está agora fazendo somente a vontade da carne, cumprindo com os desejos do coração muitas das vezes. E não é isso que Deus tem para a nossa vida. No versículo 18, diz assim a palavra de Deus: mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, ou seja, do pecado. Se eu ando, meu irmão, debaixo da vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo, o pecado não terá força, vitória contra a minha vida, porque eu venço ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque o meu espírito está elevado na presença de Deus. Quem está entendendo isso? Amém. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, se eu estou andando com o Espírito Santo, se eu estou sendo dirigido e conduzido pelo Espírito Santo, a carne não tem poder sobre a minha vida. Eu não estarei debaixo do pecado, mas debaixo da graça de Deus. E é o que nós precisamos, andar debaixo da graça do Senhor. E isso acontece quando você eleva a tua vida espiritual. Eu falei um dia desse que você tem que nivelar a tua vida espiritual para cima, meu irmão. O teu espírito para cima. A tua carne até ficar lá embaixo. E ela tem que saber que é o teu espírito que está fortalecido. Aleluia, Jesus. Porque senão o pecado consegue te dominar. As concupiscências da carne, os desejos carnais, se você não for guiado pelo Espírito Santo, ela consegue te guiar, te mover e dominar a tua vida. E não é isso que Deus tem e quer para a nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo de número 19. Nós vamos começar a acompanhar o que é agora as obras da carne. Tudo isso aqui nós vamos ver, ó. E muito mais. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Na outra versão que eu tenho está assim, ó. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ela vive debaixo de tudo isso. É culpa de Deus? Não, culpa dela. Porque ela não nivelou a vida dela espiritual. Ela não fortaleceu o espírito, então a carne ganhou força e conseguiu dominar a vida dela por completo. Tudo isso, meu irmão, isso aqui é a carne dominando. É o desejo da carne entrando no coração da pessoa, dominando a mente dela, dominando os pensamentos, dominando o coração dela. E se isso não agrada a Deus, o que eu preciso fazer? Me distanciar dessas coisas. Se eu quero ter uma vida com Deus elevada, se eu quero ser um vaso da mão de Deus e procurar fazer aquilo que é correto ao Senhor, eu preciso me manter longe de tudo isso. Prostituição, impureza, lascívia, indecência. No versículo de número 20 diz assim: idolatria. Tudo isso aqui é obra da carne. Acompanha comigo dentro da palavra. Feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Olha que palavra tremenda. Tudo isso é obra da carne, não do Espírito. Tudo isso, meu irmão, te leva para baixo. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Na outra versão que eu tenho está assim, ó: adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões. Tudo isso é obra da carne.
E tem pessoas que dizem servir a Deus e vivem com tudo isso no coração dela, na mente, no coração e assim por diante. E vive isso dia após dia. Tem pessoas dentro da igreja que é idólatra. Tem pessoas dentro da igreja que está na igreja, mas depois vai no centro de macumba. Eu conheço. Tem pessoas que estão na igreja e depois está fazendo esse bate em casa, com sal grosso, dá nó na camisa, coloca lá não sei o que, pega lá um alho com sal, coloca ali no copo para não entrar molhado. Isso é simpatia, isso é macumba, é feitiçaria também. E tem crente dentro das igrejas dessa maneira. Coloca lá atrás da porta lá para o mal não entrar aqui, pega lá um alho, coloca um sal dentro lá no copo e deixa lá. Isso é macumba também, meu irmão, do mesmo jeito. E é dessas coisas que nós devemos se afastar. Pega aquela planta lá, comigo que ninguém pode, é isso? Comigo que ninguém pode, coloca na porta de casa que ninguém vai poder comigo. Isso é tudo feitiçaria, meu irmão, é a mesma coisa. É a mesma coisa macumba. E tem crentes dentro das igrejas que faz tudo isso. Meu irmão, se você faz isso ou cometeu isso algum dia, peça perdão a Deus, porque também não é vontade de Deus. É a mesma coisa da feitiçaria da macumba. E tem pessoas que vivem assim. Tem pessoas que vivem na inimizade, nas brigas. Tem pessoas dentro das próprias igrejas que brigam uns com os outros. Então não tem, irmãos? Aqui, graças a Deus, não tem isso. Mas em muitas igrejas, tem irmão que não fala com o outro. É ou não é? Tem irmãos que não falam com o outro. Porque o orgulho entrou dentro do coração. Também desagrada a Deus, é obra da carne. Não vou falar com meu irmão porque não sei o quê, porque falou mal de mim, porque não sei quem falou, que ele falou, o que ela disse, meu irmão. Tudo isso desagrada a Deus, é obra da carne. Se afaste disso. Eu louvo a Deus porque aqui nesse ministério pequeno não tem isso. E se aparecer, a gente corta o mal pela raiz. Aleluia, Deus! Quem está aqui diz glória a Deus? Mas tem pessoas que vivem o ministério dentro das igrejas. Está dentro da igreja e está metendo o pau no seu próximo. Verdade, Jesus. Inventando coisa que não existe. E depois está lá na igreja adorando a Deus. Isso desagrada a Deus, isso é obra da carne. Tem da igreja mais inveja aquilo que não é seu, é obra da carne. Tem da igreja invejando aquele que Deus usa de alguma maneira. Tem da igreja mas querendo um cargo maior. E para querer um cargo maior, muitas das vezes dentro das igrejas você tem que derrubar o outro. Infelizmente isso existe. Tem da igreja mas querendo cantar melhor que o outro. Dentro da igreja, mas querendo ser melhor que o outro irmão. Dentro da igreja, mas querendo vir com a roupa bem melhor para mostrar que está por cima da carne seca. Não é assim que nós vamos, meu irmão, entrar na glória. Verdade, Jesus. O Senhor nos ensinou a ser humilde, ter um coração puro, um espírito reto. E se eu, meu irmão, que sirva a Deus, vou fazer isso, fica difícil para mim entrar um dia na glória. Mas o senhor é pastor, o senhor entra, quem falou? Não deixa eu fazer a vontade de Deus, não, porque título, meu irmão, isso não interessa para Deus, não. Esse negócio de título, reverendo, apóstolo, pastor, obreiro, não sei o que, isso não interessa para Deus. Isso aí, meu irmão, fica aqui. Isso não vai ter lá no céu. E tem pessoas que se pegam nisso. E dentro das igrejas brigam uns com os outros, arrumam inimizades. Não vou cantar com a irmã porque a irmã não fala comigo. Eu não vou passar perto daquela irmã porque eu não quero nem dar paz para ela. Isso é obra da carne, isso não vem de Deus. E é dessas coisas que nós devemos se manter longe. Aleluia, Deus! Pessoas ambiciosas. Tem pessoas ambiciosas dentro das igrejas. Ela só quer olhar para o umbigo dela. O irmão se vire. Ela tem até condições de ajudar aquele mais precisado, mas ela não ajuda. Está vendo que o irmão está passando necessidade em casa, às vezes não tem o que comer, ela está com o armário cheio, mas ela só olha para o umbigo dela. Meu é meu, eu comprei, eu trabalhei para isso, não dou para ninguém, e não ajudo ninguém. Isso é ambição. Tudo isso, meu irmão, não agrada a Deus. Divisões, acabei de falar agora. Talvez alguns irmãos que já foram de outras igrejas aqui sabem o que eu estou dizendo. O que tem de divisão no meio do povo de Deus é pior do que aquele que está lá fora, muitas das vezes.
Isso, meu irmão, acaba com o ministério, isso leva o povo para o fundo do poço. Isso tira pessoas da presença de Deus, porque isso não vem de Deus, é obra da carne. E nós sabemos que existe sim em muitas igrejas uma divisão tremenda. É um grupinho daqui, é um grupinho de lá, é um que quer ser melhor que o outro. E isso não agrada a Deus, tudo isso é obra da carne. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Versículo 21. Invejas. Tem pessoas dentro das igrejas invejosas? Como vai ser tem? Ah, mas eu não tenho nada. Está invejando o quê? Seu sorriso, seu jeito de ser, aquilo que Deus te deu. Tem pessoas que batem nas tuas costas, mas por trás inveja você. Vai na tua casa e cobiça o que é teu. A inveja é tudo desgraçada, meu irmão, que ela é igual a macumba, a mesma coisa. Até pior. Feitiçaria é a mesma coisa. Tem pessoas dentro das igrejas, meu irmão, com esse coração, com esse pensamento. Ela vai na casa do próximo, ela inveja. Ela quer para ela aquilo que é do próximo. Chega lá, tem uma televisão nova, fala, vou querer comprar igualzinha. Daqui a pouco dentro da casa dela tem uma igualzinha a sua. Ela vai lá ver sua máquina de lavar roupa. Eu vou comprar uma igual. Vai lá e compra igual, porque a inveja dominou o coração. É inveja isso aí. Isso não agrada a Deus, isso é contra a vontade de Deus, isso é contra a palavra. E tem pessoas assim na igreja? Tem. No emprego, lá no emprego, ela cobiça, ela inveja o carro da outra. E para ela crescer, ela quer derrubar outra pessoa, ela quer passar por cima, ela quer puxar o tapete, como diz a história. Glória a Deus. E isso é obra da carne, isso não vem de Deus. Eu sempre falo, meu irmão, que o seu crescimento não vem do homem, vai vir de Deus no momento certo. Meu Deus, aleluia. Dentro das igrejas também do mesmo jeito. Tem gente que para subir de cargo da igreja, ela quer puxar o tapete da outra, ela quer ver rumo no chão, não amassar o caído da fé, porque ela precisa subir, ela precisa levantar um patamar. Ou seja, um patamar que vem do homem, mas não vem de Deus. Porque o que é de Deus é perfeito, é puro, é santo. Aleluia. É sem divisão, é sem contenda. Glória a Deus. Quem está entendendo isso? Amém. Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Quem sabe o que é glutonaria aqui? Demais. Irmão, você que come até a comida aguentar mais, passa até mal. Isso também é pecado de Deus, é obra da carne. Tem pessoas que ela come fora do normal, ela já está cheia, não aguenta mais, mas ela quer comer mais. Verdade, Jesus. Aí à noite passa mal, o embucho cresce, tem que tomar o tal do estomazil. Aí ela fala, porque eu comi muito, é glutonaria, irmão. Tem que comer na medida certa. Quem está entendendo? É verdade, é Bíblia, irmão. Não estou falando aqui nada besteira aqui. Estou falando que está na Bíblia, glutonaria. É você comer além do seu necessário. E aí tem pessoas que comem e passam mal, irmão. Tem pessoas que infartam de tanto comer. Eu trabalhei aqui no hospital de Itápolis, eu já vi pessoas chegar passando mal de tanto comer. Bater na emergência, porque comeu demais. Se você for em Itápolis, é o que vai ser feito. Dia de domingo, então, assim, misericórdia. Pessoas infartando, porque comeu demais, passou mal. Aí você pergunta, o que aconteceu? Comeu muito. Estava lá, comeu a carne pesada, feijoada, passou mal, tentou, passou mal, a situação. Glutonaria também, irmão. Então, se não está na vontade de Deus, tem que procurar fazer aquilo que está na vontade de Deus. Eu como necessário para o meu físico se manter em pé. Não vou comer até passar mal, até a comida ficar na goela, né? Aí fica, estou passando mal. Isso também, meu irmão, é obra da carne. Agora nós vamos começar a acompanhar o que é a obra do Espírito. Tudo que eu falei aqui é Bíblia, meu irmão. Não estou tirando nada do gibi, não. Talvez você acompanhou comigo na tua Bíblia aí. Então, dessas coisas, nós devemos se manter o quê? Longe. Para que o nosso espírito esteja elevado na presença de Deus. Para que você não fique fraco espiritualmente e o diabo venha te vencer. Versículo 22, as obras do Espírito é isso aqui agora. Mas o fruto do Espírito é caridade, ou seja, amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
Que homem de Deus ou mulher de Deus precisa ter? Isso aqui, ó. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. Se eu sou homem de Deus, se o meu espírito está elevado do Espírito Santo, se eu estou à vontade do centro de Deus ali, fazendo a vontade do Senhor, eu tenho tudo isso na minha vida. Eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho paciência, eu sou uma pessoa bondosa, eu ajudo o meu próximo, eu ajudo o necessitado, eu sou fiel a Deus e também aos meus irmãos que me rodeiam. Porque isso aqui, meu irmão, é fruto do Espírito. Aleluia. Quem está entendendo isso? Amém. O Espírito Santo, ele já habita em você. Tem igreja por aí que inventa um monte de besteira, de besterol. Inventa que para você receber o Espírito Santo, você tem que falar em língua estranha. Tudo conversa, irmão. Não vai não, porque se você tem o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Aleluia. Um dia desse eu estava assistindo um programa lá e o pastor estava falando: vem para frente só quem quer receber o Espírito Santo. Só quem não foi batizado com o Espírito Santo. Eu fiquei olhando e falei: meu Deus, dá discernimento ao teu povo, Pai. Quando você desce as águas e você é transformado, o próprio Espírito Santo ele vem e habita em você. Aleluia! Você vai receber aquilo que você já tem, meu irmão. Você vai receber algo que já está dentro de você, que dirige a tua vida, que conduz os seus passos. Mas tem um monte de igreja por aí que fala isso aí, inventa. Quem não recebe o Espírito Santo, vem para cá. Vem falar em língua estranha, você já recebe o Espírito Santo. Começa rolando a língua aí, que agora o Espírito Santo vem. Tudo besterol, conversa furada. Conversa para boi dormir. Isso é apenas, meu irmão, para atrair pessoas. Não cai nessas ideias, não. Isso é besterol para atrair o povo, para trazer gente para a igreja. O Espírito Santo é quem conduz as almas até a igreja. Não precisa inventar nada disso. Aí a pessoa que é leiga espiritualmente falando, não tem discernimento de Deus, ela vai para frente. Aí eu estou só vendo, acompanhando na televisão aquela cena. Eu falei: vamos ver até onde vai chegar isso. E veio umas 20 pessoas. E o pastor começou a dizer: agora vocês vão receber o Espírito Santo. Começa a falar em língua, começa a enrolar a língua agora que vai. E um monte de gente ali sem saber o que estava fazendo na frente do altar, de braços cruzados, esperando o Espírito Santo descer, ele desceu. Aí ele falou: pessoal, vocês não receberam o Espírito Santo agora porque ele não quis descer agora. Mas agora que daqui 5 semanas ele vem. E as pessoas voltaram para trás do mesmo jeito. Irmãos, nós precisamos ter discernimento. Isso é invenção humana, é invenção dos homens. O Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. Glória a Deus. Ah não, vem para frente, vem receber o Espírito Santo. Aí dizem que para receber o Espírito Santo, você tem que falar em línguas estranhas. Aí eu queria entender o que tem a ver línguas estranhas ou o dom espiritual com a presença do Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, ele habita em mim, o dom é algo à parte, é se eu buscar, é se eu crer, é se eu quiser receber. Aí inventam que para você ter o Espírito Santo, você precisa falar em línguas. Ah, você vai ser selado pelo Espírito Santo agora. Começa a enrolar a língua, as pessoas começam. Daqui a pouco está falando um monte de coisa que não está nem sabendo. Aí você pergunta: o que você está falando, irmão? Não sei, é o Espírito Santo. Mentira. O Espírito Santo não está no meio do lavachura, do Decovenai, mão do terra, nada disso. Isso é invenção humana, isso é só para atrair pessoas para a igreja, irmãos. Aleluia. Ó, alusões espirituais. Glória a Deus. Na Bíblia, me mostra um versículo onde Deus, ou Jesus, ensinou, dizendo que você tem que falar o lavachures para você receber o Espírito Santo. Apenas um versículo me mostra, que aí eu pego a Bíblia como ela. Eu até largo de pregar a Bíblia, porque eu se torno mentiroso. Verdade, Jesus. Onde é que na Bíblia tem lá? Começa a enrolar a língua e fala: decanta, lavasteia, orabacara. Não tem, irmãos. Não tem. Não confunda dom espiritual com línguas estranhas. Dom é algo que Deus dá. Aquele que busca na medida. Dom de línguas tem que ter um porquê. Para quê? Porque senão, meu irmão, se não tiver um intérprete, de nada serve. Quando o Espírito Santo desceu sobre o povo, o que aconteceu? 3.000 almas foram transformadas, libertas. Tem que ter um porquê, para quê? Eu posso muito bem aqui começar a enrolar a língua. Labachura, decovenai, mando, terra. Oh, mistério, labarabaxévias. Eu sei falar em língua também, como qualquer um. Eu também sei. É algo decorado.
Isso é decorado, irmão. Isso está na tua mente, no teu consciente. Verdade. E aí as pessoas falam, para você receber o Espírito Santo, vem para frente, vem aqui enrolar a língua. Aí eu fiquei olhando aquela cena e falei, todo mundo agora vai. Aí o pastor viu que o negócio não foi, que todo mundo ficou do mesmo jeito, braços cruzados, esperando o Espírito Santo descer. Aí falou, pessoal, o Espírito Santo infelizmente não quis descer agora, só daqui 5 semanas. Eu falei, pronto. É ele que manda no Espírito Santo agora e sabe o dia que vai vir sobre o povo. E aí se nós falamos as verdades dessa daí, o povo não gosta. Esse pastor está doido, está louco, meu irmão, estou pela palavra. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo tem tudo isso aqui que eu acabei de dizer: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade. Aleluia! Acabou. Se eu tenho o Espírito Santo, primeira coisa, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho um domínio próprio. Se eu estou no culto, meu irmão, não consigo nem me controlar, ao ponto de entender que o culto é racional. Cadê o meu domínio próprio? Cadê o Espírito Santo habitando na minha vida? As igrejas não pregam isso aí, meu irmão, porque isso aí não chama ninguém para a igreja não, tá? O povo gosta do engano porque o engano traz muita gente. Eu prefiro ficar com uma pessoa aqui, meu irmão, mas debaixo da verdade da palavra. Quem quiser ver, Deus, aleluia! tem que ser a verdade, meu irmão. Não estou a quem doer. Eu tenho um monte de pastor que não gosta de mim. Eu estou muito preocupado, não estou nem dormindo à noite por isso. Já recebi umas 3 mensagens no WhatsApp. Um dia desse aí. Falei, meu irmão, não vou mudar não, vou continuar pregando a verdade. Vou continuar mostrando ao povo Jesus, e não o que vocês querem que eu ensine. Não, o senhor tem que mudar a postura, esse negócio aí, irmão, eu falei, tem que mudar. O senhor tem que crescer o ministério. Eu falei, não, quem vai dar o crescimento no momento certo é o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não estou preocupado com a multidão, estou preocupado com as almas que serão salvas e transformadas pelo poder de Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho um domínio próprio. Como é que eu vou chegar no culto, meu irmão, fazendo a casa da mãe Joana? Uma desordem total, uma bagunça, uma contenda. Meu irmão, se tem contenda, não tem Espírito Santo. Se você chegar no culto onde tem baderna, bagunça, onde uma mulher não consegue nem dominar o seu próprio corpo, e entender que o culto é racional para Deus, Deus não está naquele lugar. Eu sou bem franco com o que eu falo, meu irmão. Porque nós vemos, meu irmão, um monte de gente enganada. Um monte de pessoas que diz que tem Deus, o discernimento, o Espírito Santo sendo enganado dentro das igrejas. E um monte de pastor, desculpa da palavra, sem vergonha, pilantra, corrupto, safado, ensinando essas coisas dentro das igrejas. Que o povo tem que receber o Espírito Santo, tem que vir aqui para frente, enrolar a língua, falar em línguas estranhas, dar rajada de glória. Isso não está na Bíblia. Jesus nunca ensinou isso. Ele ensinava o reino. Ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Era isso que ele pregava, irmãos. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se ele habita em você, você tem tudo isso que acabamos de dizer. O fruto tem que aparecer na tua vida. O domínio próprio tem que estar na tua vida. Você sabe se controlar, meu irmão. Que negócio você chegar dentro da igreja, fazer da igreja uma desordem, uma baderna, uma bagunça, para mostrar uma espiritualidade fora do normal, para mostrar que eu cheguei, que eu estou cheio da unção do poder de Deus. Eu não preciso, meu irmão, mostrar para ninguém. Eu preciso saber que o Espírito Santo habita em mim, e através dos frutos eles aparece quem é e quem não é. Uma árvore boa é pelos frutos. Você vê uma árvore ali, ó, grande, dá um monte de fruto podre. Aí só uma pequenininha está dando um monte de fruto bom. Por quê? Porque assim que é mostrado os frutos, os bons e os ruins. Não tem esse negócio não, mas nós precisamos abrir a visão espiritual, fugir daquilo que não agrada a Deus e fazer a vontade de Deus. Eu poderia estar com essa igreja aqui, ó, 5 vezes maior se eu quisesse, debaixo do engano da mentira, da falcatrua, enganando o povo de Deus. Mas Deus não me levantou para isso. Deus me levantou para combater o falso evangelho mesmo. Foi para isso que Deus me levantou. E os falsos profetas pregar a verdade. Doer quem doer e gosta quem gostar, meu irmão. Chegou a mensagem para mim no WhatsApp quinta-feira passada. O senhor tem que mudar o seu estilo de pregação, pastor. Se o senhor continuar pregando desse jeito aí, nenhuma igreja vai querer o senhor lá. Eu falei, mas nem disso eu estou preocupado com isso. O senhor nem no altar sobe. Eu falei, mas eu estou preocupado com isso por quê? Eu estou preocupado com a minha vida espiritual.
Se o senhor pregar o que o senhor fala na sua igreja aí, as igrejas nem te convidam mais. Eu falei, eu não estou preocupado, rapaz. Eu vivo a unção de Deus na minha vida, não estou preocupado com essas coisas não. Glória a Deus. Aleluia. Porque o povo, meu irmão, acostumou com a mentira, com o engano. Infelizmente, as igrejas, 90% delas estão corrompidas com a mentira e com o engano. Não se exige mais o Espírito Santo, não se exige mais palavra. Hoje o negócio é só movimento, rodopeio, sarapatel e tudo mais. Massa de pastel junto. Tu me canta que eu te canto na beira da praia, assim por diante. Virou uma desordem, uma baderna no meio do povo de Deus. Isso tem que ser combatido. Nós não podemos aceitar essas coisas. Aleluia, Deus. Porque aquele que seja também é cúmplice. Se eu aceitar isso nesse ministério, eu sou cúmplice, eu sou ser humano do mesmo jeito. Mandaram mensagem para mim me afrontando na quinta-feira. Eu falei, não vou mudar o meu estilo de pregação. Você, quem eu sei, acabou em ponto final. E por favor, se eu for encher o saco, bloqueia meu número aí, por favor. Que eu não vou dar ouvido ao diabo, eu vou ouvir a voz do meu Deus, acabou, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Ah, mas eu não gosto daquele pastor daquela igreja, ele só prega salvação, não sei o que. É isso que eu vou pregar até o vindo de Jesus. Não gostou, meu irmão? A porta, como que é acreditado? O caminho feio por onde veio. Pronto. Isso. O caminho do feio é por onde veio. Eu passei em frente a uma igreja ontem, rapaz, de um amigo meu, pastor até amigo meu. Ah, Jesus. Mas na hora que eu passei, eu já vi o engano de cara. Na frente você vigia da casa. Eu vi um tal do profeta lá no altar, e as pessoas tudo só olhando para o profeta. Preocupado com o profeta, adorando o profeta. Não está errado esse negócio aí. Aí falou para mim, desce aqui um pouquinho, pastor, tá? A glória está descendo na casa. Eu falei, eu já recebi a glória, já estou indo embora, pai. A glória já desceu lá, ó, na promessa hoje. E o povo tudo atrás do homem, rapaz. Tinha até um pastor conhecido lá pregando, a igreja cheia, a gente por lá de fora. E os irmãos, desce aí, pastor, para aí, pai, desce aí, desce aí. Desce aí que tem um homem de Deus. Ah, quem está pregando aí? Eu falei, irmão, agora está enchendo a casa. Eu falei, já encheu lá na promessa, hoje acabou lá a glória de Deus, porque eu já estou indo embora para casa. Aleluia, Jesus! Eu preciso disso. Ó, o Espírito Santo, os frutos do Espírito é manifesto por essas coisas. Eu vou ler novamente para você. Mas o fruto do Espírito é amor, ou seja, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança é o domínio próprio, que eu acabei de dizer para você. Não precisa chegar na igreja quebrando nada, mostrando que eu cheguei, querendo mostrar a espiritualidade para todo mundo, dizer agora sim, o povo tem que ver que eu estou com um som aqui tremendo, rapaz. Não estou nem me aguentando mais me segurar. Conversa. Pelo que você é na presença de Deus no seu dia a dia. É dessa maneira. Não precisa inventar nada, igreja. Não precisa inventar nada para atrair e segurar o povo na igreja. Aqui nós temos um povo consolidado, graças a Deus, nessa obra aqui, que está quase desde o início. Graças a Deus. Aleluia. É uma das poucas igrejas que tem por aqui que fica saindo gente. Porque tem igreja que entra a gente hoje, sai amanhã, sai hoje, sai depois, assim. Não para, parece um shopping. Quando você vê isso nas igrejas, meu irmão, alguma coisa está errada. Porque o povo de Deus tem que ser firmado na palavra, consolidado em Cristo. Aleluia. Se o alimento é bom, o povo fica. Se o alimento é besterol, uma hora o povo vai cansar daquilo, meu irmão. Todo movimento que é demais cansa. A pessoa vai para lá, vai falar, vem para cá, para receber o Espírito Santo. Você tem que falar em línguas estranhas. Não recebe o Espírito Santo, nada a falar. Eu acho que o Espírito Santo não gosta de mim, eu vou sair da igreja. Aí sai da igreja, por isso que não para as pessoas das igrejas. Entra hoje, sai amanhã, entra hoje, sai amanhã, assim, parece um shopping. Aqui o povo está aqui, graças a Deus, a maioria está consolidada na palavra em Cristo. Graças a Tem pessoas Deus. aqui desde o início da obra, 5 anos. Estão firmes. Se tivesse besterol aqui, meu irmão, já tinham saído porque não ia acontecer nada. Ia ser uma emoção de momento, ia falar, Deus é culpado, Deus não tem culpa de nada. Quem é culpado é os homens que enganam o povo. E o povo também que gosta de viver na mentira e no engano, ponto. Se eu tenho o Espírito Santo, os frutos têm que estar dentro de mim. Acabou. Se eu tenho o Espírito Santo, eu procuro alimentar o Espírito e não a minha carne, fazer o desejo que ela quer. Eu faço a vontade do Espírito Santo na minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Dessa maneira. Tudo isso aqui, irmão, é você tem que ter no teu coração, na tua vida, no seu dia a dia.
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, o domínio próprio. É isso que você tem que ter em todos os aspectos da tua vida. Essas coisas não há lei. Versículo 24: e os que são de Cristo crucificaram com as suas paixões e concupiscências. Quem é de quem? Quem é de Cristo. Quem não é, meu irmão, continua fazendo as mesmas coisas, vivendo os mesmos besterol, as mesmas vidinhas de sempre. Quem é de Cristo, olha que palavra tremenda. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne. Você tem que crucificar a tua carne, elevar o teu espírito na presença de Deus, e as suas paixões e concupiscências. Versículo 25: se vivemos em espírito, ou seja, no Espírito Santo, andemos também em espírito. Não é rodopiei no espírito, sapateei no espírito, caí no chão no espírito. É andei no espírito. É simples a palavra. É que o povo inventa um monte de história. Irmão, falar a verdade para você, eu fico indignado com algumas coisas. Eu já atendi tanta gente que já andou nesses negócios e caiu da presença de Deus. E muitas culpam Deus por hoje estar passado na presença de Deus. Deus não tem culpa de nada. Tem pessoa, uma vez eu atendi uma pessoa que falou: irmão, pastor, olha por mim porque eu estou meio fraco espiritualmente, estou quase largando de Deus. Eu falei: o que está acontecendo? É que eu sou da igreja tal, e lá o pastor falou que nós ia receber o Espírito Santo. Até agora já faz 6 anos que o Espírito Santo não veio até mim. Eu estou fraco, isso me abateu, acho que o Espírito Santo não gosta de mim. Eu falei: meu irmão, tenha misericórdia, viva a palavra, procure o discernimento espiritual, sai desse besterol, desse engano diabólico, satânico que tem dominado as igrejas. Verdade, Jesus. Tem pastor por aí que está mandando até as pessoas até o inferno agora. Tem. Pessoa manifesta aqui, vai lá no inferno agora. Para que isso? Ele é Deus, ele tem o poder agora. Isso é invenção, irmão. Vamos parar com essa patifaria, com essa palhaçada. Ele vai lá no inferno agora, vai lá e conta tudo que tem no inferno. E a pessoa manifestada falando que tem no inferno, que não tem. Todo mundo já sabe que tem lá, irmão. Só vai para lá quem quiser. Isso aí, meu irmão, é para comover o povo, para atrair pessoas. Isso aí é para tentar consolidar o povo no medo. O povo de Deus não vive debaixo do engano, do medo. Vive debaixo da verdade que é Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não preciso, meu irmão, querer colocar o medo em ninguém aqui para segurar as pessoas à presença de Deus. Tem um monte de pastor fazendo isso por aí. Ah não, tem que segurar o povo na igreja. Se o Espírito Santo não segurar o povo, meu irmão, não vai ser eu que vou segurar. Se o Espírito Santo não edificar, não transformar, não vai ser eu que vou fazer isso. Aí pega a pessoa manifestada, vai lá no inferno, começa a contar o que tem lá. As irmãs que pintou as unhas, vai para onde? Vai tudo para o inferno. E o povo com aquele medo, não de Deus, mas o temor do homem. Para que isso? Para que essa besterol, esse engano? Tentando segurar o povo na igreja com medo. Isso não vem de Deus, meu irmão. O povo tem que ser consolidado e segurado na palavra. Quem quiser mentira, que vá para mentira. Quem quiser verdade, que fique na verdade e conta. Assim que funciona. Glória a Deus. Ah não, vai até o inferno lá. Conta lá para nós. Conta para nós o que você está vendo no inferno. Ah, eu estou vendo demônio com chifre. Ah, eu estou vendo um cerquinho lá. Um dia desse eu vi um vídeo de um cara. Olha, vou falar para você. Teve uma mulher manifestada e falou: essas irmãs que pintam as unhas vai para onde? A mulher vai para o inferno. Tentando segurar o povo no medo, debaixo do engano. Aí quando a gente fala a verdade, a gente não é aceito, meu irmão. Eu prefiro ser recusado e rejeitado pelo homem, mas aprovado por Cristo. Glória a Deus. Todos esses movimentos que você vê nessas igrejas é engano. É só uma maneira de segurar o povo na igreja e ter um monte de gente fraca saindo da presença de Deus porque nada aconteceu. É algo momentâneo, depois vai culpar Deus dizendo que Deus tem culpa. Deus não tem culpa de nada. Aleluia, Jesus. Se você tiver o seu entendimento espiritual, discernimento espiritual, você nunca será enganado pelos falsos profetas. Glória a Deus. É assim que funciona, meu irmão. Tem que ser verdadeiro como tem que ser. Ah, mas eu gosto do engano. Fique no engano. Livre-arbítrio, a vontade é sua. Só que depois não reclama do que pode vir contra a tua vida. Quando você estiver caído, prostrado, derrubado espiritualmente, no meio do poço, no abismo,
Vamos ver se os movimentos arrancam você de lá. Não arranca não, meu irmão. Se não for Deus ter misericórdia, você fica caído lá pro resto da tua vida. É dessa maneira. Você tem que estar firmado na palavra. Deixar o teu espírito ser levado da presença de Deus e sacrificar a tua carne de tudo aquilo que for contra a vontade de Deus. Aleluia. Por que muitas igrejas não me aceitam? Eu não estou preocupado com isso. Porque se eu chegar, irmão, eu prego a verdade. Eu prego a verdade. Eu não vou mudar a palavra só para agradar os homens. Como eu disse a história, meu irmão, eu sempre falo, eu não faço média com ninguém, meu irmão. Eu sou o que eu sou. O que eu sou na tua frente, eu sou por trás de você também. Eu não fico aqui, irmãozinho, ô God, trazer uma palavra pessoal para você. Não, irmão. Irmão, arrependa-te. Se converte, porque só tem dois caminhos, céu e inferno. A escolha é sua. Irmão, ele tem que sair da hipocrisia. Tem um monte de crente hipócrita dentro das igrejas. Um monte de pastor dirigindo o rebanho no caminho errado. E é por isso que as ovelhas estão saindo do aprisco e pulando as cercas. Estavam ali comendo alimento, mas o alimento não é bom. Foram, meu irmão, pularam a cerca, estão no mundo agora. Estão aí, ó, andando para cima e para baixo, sem saber que direção, que rumo tomar. Por quê? Porque viver debaixo do engano. E nós devemos viver debaixo da palavra de Deus, meu irmão. Gostou, infelizmente, filho de Deus. Eu não posso mudar, meu irmão, tudo que eu sou de Deus para agradar no homem, nunca. Eu nunca falei isso. Eu não preciso nem um movimento atrativo para atrair o povo para a igreja. Eu poderia estar aqui com a igreja lotada 5 vezes maior, debaixo de uma mentira. E no último dia, como é que vai fazer? Eu vou prestar conta de cada ovelha que entrar aqui para ouvir a palavra. E se eu for um enganador, no último dia eu vou prestar conta de cada vida diante de Deus. E eu não quero pagar o preço pela vida de ninguém. Eu quero pregar a verdade. E aqueles que dizem a verdade gostam de uma posse e vivam a verdade. Tá bom. O Espírito Santo, irmão, ele já habita em você. Você recebeu Jesus no teu coração? Desceu as águas? Amém. O Espírito Santo, ele habita em você. Glória a Deus. Aí todas as igrejas falam, vem para a busca do Espírito Santo. Você passa na frente da igreja, está lá. Quarta-feira da busca do Espírito Santo. Eu não preciso buscar algo que eu já tenho. Eu preciso apenas fortalecer aquilo que eu já tenho. E tem um monte de gente, meu irmão, que está desanimada espiritualmente, largando de Deus, porque ainda não recebeu o Espírito Santo. Que o pastor ensinou a ela que para ela receber o Espírito Santo, ela tem que rolar a língua na frente do altar e começar a falar, sapatear, pular, falar em mistério, rodopiar, cair pelo chão, bater a cabeça na parede, porque senão o Espírito Santo não vem. E tem um monte de gente desanimada, o Espírito Santo não vem, não gosta de mim. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. E os frutos também têm que aparecer na nossa vida e como. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Que palavra objetiva e clara. Eu creio que aqueles que tomaram posse receberão o discernimento de Deus. Toma posse dessa palavra nessa noite. Amém. Ou melhor, nessa manhã. Fala, Senhor, eu quero tomar posse dessa palavra. Eu quero andar em espírito. Eu quero viver como o Senhor vivia e vive até hoje. Eu quero viver no centro, Pai, da tua vontade. Senhor, me ajude a me limpar, me purificar de tudo isso que me atrapalha. Se algo disso, dessa natureza, tem dominado a tua vida, peça para o Senhor colocar por terra hoje. E que você seja movido, dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu a palavra, meus irmãos? Amém. A palavra aqui é um mocotó, aquele que você come, enche o bucho, fica fortalecido. Eu poderia vir aqui com um monte de besterol, te dar um monte de sopinha, miojinho que você comer, daqui a pouco você está com fome de novo. Aqui, meu irmão, é costela gorda, aquela que tem aquela banha forte, sabe? Mano, costela gaúcha, no bafo. Aquele mocotó que você come e bebe aquele caldo com farinha, sai fortalecido, levanta até defunto. Meu irmão.
Negócio de dar miojo pro povo, leitinho, isso é para quem é novo na fé. Aqui tem um monte de gente, 20 anos de ministério, de igreja, de servir a Deus, 10 anos, 5 anos. Tudo que ele tiver, eu vou chegar dando leitinho para os irmãos. Não, aqui é alimento sólido. Aleluia. Aqui a palavra, meu irmão, é para levantar até aquele que está morto. Quem está entendendo isso? Amém. Alimenta o teu espírito, fortalece o teu espírito. E tem uma vida abençoada por Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus.